E aí, pessoal da Rede Estadual de São Paulo, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Lazarim, do componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. Então, hoje nós vamos ter a aula de desenvolvimento número 2 desse componente da atividade 1. Né? Então, é a primeira atividade que nós estamos fazendo. E hoje eu vou falar também sobre mudanças sociais. Né? Então, nas aulas passadas eu falei sobre esse mesmo assunto, mas com diferentes perspectivas. Então, eu falei sobre as mudanças sociais com base num livro que se chama O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière. E agora, nessa aula, a gente vai ver outras facetas desse mesmo problema, mudanças sociais, tá bom? E, para tanto, eu vou passar os slides, vou passar as habilidades, tá bom? Então, vejam só, o primeiro slide aqui, só para constar, existe essa habilidade que está descrita no seu material de apoio, tá bom? Em seguida, nós teremos essa habilidade cuja sigla é EF01MA01. Então, é uma habilidade comum do currículo paulista e o objetivo é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Bom, essas são habilidades e os objetivos, e agora nós vamos já para a própria matéria, né? Então, a gente sabe que a gente está falando de mudanças sociais num contexto interdisciplinar, e uma outra questão também importante é que tem a ver com uma visão pedagógica que tenta unir tanto a própria matéria, mudanças sociais, como a própria prática, o próprio exercício de aprender que os estudantes e os professores também exercem, tá bom? Então, agora, o slide que eu vou começar a descrever, essa outra faceta que eu prometi para vocês, né? Mais sugestões de atividade. Além da proposta de redesorganizar a sala e as posições professor-aluno, a fim de proporcionar mudanças de pontos de vista, pressupostas como inerentes às mudanças sociais, só fazer um comentário dessa frase que eu acabei de ler, então depois eu vou continuar lendo. É o seguinte, nós estamos pensando justamente que as mudanças sociais, elas significam uma grande mudança também no nosso modo de pensar, no nosso modo de existir, né? Então, quer dizer, quando muda a realidade, muda o nosso próprio pensamento sobre essa realidade, né? E é nesse sentido que algumas práticas podem proporcionar alguns vislumbres dessas mudanças sociais, tá bom? Isso pode acontecer ou não. Então, como realmente a mudança social é algo que a gente pode viver a cada dia, porque a sociedade ela também está em constante transformação, isso acontece independentemente da nossa vontade, da mesma forma que isso ocorre, a gente pode experimentar também algumas mudanças no nosso olhar, alguns deslocamentos. Isso tem a ver com a matéria de sociologia, por exemplo, no que diz respeito à desnaturalização do olhar, né? Então, quando a gente consegue deixar as nossas preconcepções de lado, a gente consegue ter uma disposição maior para perceber outras realidades, e daí entra um outro conceito importante que é o de estranhamento, né? Quando isso acontece, a gente tem também um insight assim de mudança social, né? Então é mais ou menos aquela máxima, né? Que para mudar o mundo é necessário mudar a mente também, vamos dizer assim. Mas sendo assim, propondo essa troca de lugares entre professores e estudantes na sala de aula ou na escola, em outros espaços, né? Não precisa ser na sala de aula, pode ser também em outros ambientes escolares. A partir disso, então, é que a gente vai pensar as mudanças sociais, tá bom? Isso foi explicado nas aulas anteriores e agora eu vou falar para vocês essa outra parte do slide, tá bom? Então, eu vou voltar aqui no slide e continuar lendo, né?
O material pedagógico recebido pelo professor e pelos estudantes sugere algumas leituras a respeito de índices econômicos como fatores importantes para esta discussão. Então, pessoal, olha só, essa é uma outra dimensão do problema, tá bom? Então, vamos dizer assim, uma parte da dimensão do problema é essa dimensão epistemológica, né? Uma palavra estranha para alguns estudantes, mas que é bom conhecer também, né? Porque ela não é tão estranha assim. Epistemologia tem a ver, então, com as condições do conhecimento da realidade, né? Então, o quanto é possível conhecer, pensar sobre essa realidade. Isso é epistemologia, ela é diferente, por exemplo, da ontologia, que se preocupa em saber o que as coisas são em si mesmas, né? Então, esses ramos, vamos dizer assim, da filosofia, né? Do conhecimento, de como estudar o conhecimento, de como estudar a possibilidade da verdade, isso tem a ver então com a epistemologia e com a ontologia. E como nós estamos falando de ciência, e nós estamos falando das mudanças sociais sob uma perspectiva também científica, por exemplo, a sociológica, que também é uma ciência social, para a gente estudar as mudanças sociais, a gente tem tanto que estudar essa mudança do olhar, né? Entender quais são as condições da verdade, da aferição da verdade, né? Que condições que nosso pensamento alcança numa determinada realidade. E a outra questão, além dessa, é justamente saber o que acontece objetivamente, quais são as transformações em si mesmas que ocorrem nessa realidade, tá bom? Então, para além dessa visão, agora a gente vai falar das mudanças em si, né? Que mudanças são essas? Bom, essas mudanças econômicas, as transformações políticas e econômicas que uma sociedade pode sofrer, né? Agora, o modo como cada povo, cada civilização, enfim, cada sociedade entende essas transformações, é isso que muda de época para época, de lugar para lugar, tá certo? Então, é um pouquinho essa preocupação. Vamos lá, então, para o próximo slide. Índices de desigualdade. Os índices comentados nos textos do material didático, bom, fazer um parênteses aqui, esse material didático ele é recebido tanto pelo professor como pelo estudante também, tá? Então, tem o material do professor que se chama o mapa e tem também o material do estudante. E nesses materiais é o que eu vou continuar lendo aqui, tá bom? Vou voltar aqui no slide. Enfatizam o fenômeno da desigualdade entre países ricos e países pobres, e no interior desses mesmos países, entre regiões ricas e pobres. Existem dados também a respeito da desigualdade entre parcelas da população, tais como a desproporção entre brancos e negros nas universidades. Então, pessoal, o que acontece? Existem aí dados que são informações bem objetivas sobre a desigualdade, né? Então, a gente fala de transformação social, como que a gente pode pensar essa transformação social? A gente pode pensar essa transformação social que ocorre num lugar que tem muita desigualdade em direção a uma diminuição dessa desigualdade. Então, quando essa desigualdade diminui, há efetivamente uma transformação social, uma mudança social, porque as relações inevitavelmente vão mudar. Agora, se um país ele permanece desigual, então não há transformação social, mudança social. Mas é imperativo, é necessário haver uma mudança social, porque a desigualdade não é uma coisa desejável para nenhum lugar, para nenhum povo. Então, essa desigualdade, ela se exprime através, então, da concentração de renda, né? Então, uma parcela da população que pode ser maior ou menor concentra a renda, né? E uma outra parte, que é a maior parte da população, ela não tem a renda suficiente, né, para suas necessidades básicas. Então, esse é um importante índice, né? Os índices que medem a desigualdade de um país, eles revelam justamente quais são as condições de mudança social, né? Então, é um país que tem uma grande desigualdade, essa mudança social, ela parece ser mais difícil, né, de acontecer. Como que vai acontecer uma mudança social efetiva no lugar em que as pessoas são destituídas
de recursos materiais, de poder econômico e político para essa transformação, né? Já os outros países e lugares que a desigualdade social ela é menor, então nesses lugares a gente tem também talvez uma possibilidade de mudança das relações, né? Os países que são muito ricos, né? Então muita gente diz que, enfim, a desigualdade também não é tão grande. Mas o que a gente tem que refletir também é a respeito do seguinte, né? A que preço que esses países ricos, muito ricos, eles são ricos de verdade, né? Então é necessário haver então uma desigualdade entre esses países ricos e outros países que não são ricos, que são países pobres. Então dentro do mesmo país, né, quanto mais pobre o país, há uma tendência de haver maior concentração de renda, maior desigualdade social, né? Isso acontece também, a desigualdade social acontece também em países ricos, mas parece ser menor do que nos países pobres. E nos países que são os mais ricos, essa desigualdade social ela não é tão grande. Mas então é justamente essa reflexão que a gente faz lendo os gráficos desse material que nós recebemos, que é justamente que os países ricos, eles são ricos justamente porque exploraram os países pobres. Então a gente pensa em países europeus, né, nessa relação colonial que eles mantiveram durante muito tempo, da extração da riqueza desses países pobres, países da América, países da África e de outras regiões do mundo, que foram retiradas os seus recursos desses países, né, a custas da violência e de outros fenômenos sociais, mas principalmente esse, né, da violência, da força econômica, né? Então não foram trocas iguais e esses países ricos eles trouxeram todo esse espólio aí dos países pobres, tá bom? Então esses países foram expoliados, tá certo? E isso é uma questão importante que a gente discute em sociologia, essa questão dos ricos versus pobres. E tem todos esses componentes que eu estou narrando aqui para vocês, para a gente fazer uma apreciação sobre essas desigualdades, né? Porque pode ser que você, estudante, pense que os países são ricos ou pobres, isso tem a ver apenas com a população daquele lugar, né? Tem a ver apenas com o mérito pessoal daquelas pessoas que se envolveram, né? Ou acham que isso pode mudar de uma hora para outra e esquecem um pouco do peso histórico que existe por trás dessa possibilidade de mudança, né? Então, a história toda, ela torna, pelo peso dela, e esse peso também tem a ver com o modo como nós pensamos, né? Essa carga histórica toda, ela transparece no nosso modo de sentir, no nosso modo de ver as coisas. Então, é justamente isso que faz com que as mudanças sociais elas sejam mais difíceis ou mais fáceis. E quando há uma possibilidade de mudança social, também é importante frisar, essa mudança social ela vem às custas de reações, né? Então, pode haver uma reação contra essa mudança, né? Uma reação, vamos dizer assim, conservadora, né? E conservar o quê? Conservar o status quo, conservar o estado daquela sociedade, né? O estado de coisas daquela sociedade. Então, conservar as instituições, por mais que as instituições possam ou não ser responsáveis pela desigualdade social, né? Então, a mudança social tem a ver com isso, tem a ver com esse enfrentamento do peso do passado, do peso da história e o peso também do presente, que existe muita desigualdade de poder econômico, de poder político, de poder militar, de poder, enfim, poder simbólico. Existem muitos poderes aí que mantêm essas desigualdades, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o slide. Índice ou coeficiente de Gini, utilizado para a aferição da desigualdade econômica e concentração de renda. Seu cálculo é baseado na mensuração da proporção de acumulação da renda em função da proporção da população de acordo com a localidade. O gráfico abaixo mostra variações ao longo do tempo no Brasil. Então, esse é um índice, como vocês podem ver aí no gráfico, que ele varia de 0 a 1, né? É feito todo um cálculo matemático. Eu não vou explicitar aqui qual que é esse cálculo, né? É um cálculo assim difícil, mas que justamente ele serve
para ver dentro de uma sociedade a proporção de acumulação da renda, né? Então vamos supor que essa sociedade ela tenha uma população com um número X de habitantes, né? Dentro desses habitantes todos que existem, qual é a proporção da população que concentra a renda, né? Será que ela é distribuída igualmente? Então, assim, quanto mais próximo de zero, e é o que estava escrito no gráfico, aliás, menor é a desigualdade. Então, esse coeficiente, ele tende assim, quanto mais de 0 a 1, né? Se for, por exemplo, 0,999, etc., é um país muito, muito desigual. Se for 0,0001, é um país muito pouco desigual, né? As condições são muito parecidas entre as pessoas, entre os mais ricos e os mais pobres, tá certo? Não tem tanta distância entre os mais ricos e entre os mais pobres. Os salários são distribuídos de forma igual, né? Então, quer dizer, o maior salário de uma determinada profissão pode ser parecido com o salário de uma profissão que, por exemplo, no Brasil é desvalorizada, né? E também a gente pode pensar não só em salário, porque nem todo mundo é assalariado, né? A gente pode pensar também nos ganhos, né, das empresas e como que essas empresas elas redistribuem. Então a igualdade de um país ela é muito interessante, porque em alguns países nós verificamos que o Estado ele redistribui essas riquezas todas que são pagas por impostos, né? Então existem países em que essa desigualdade de renda ela é menor, são justamente os países que tributam, que taxam as grandes riquezas, né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Os países que têm maior rigor em taxar grandes fortunas são os países mais ricos, enquanto em países mais pobres, e até o Brasil mesmo, as grandes fortunas elas não são taxadas, né? É uma coisa interessante de se imaginar. Eu me lembro que tem um professor, né, de filosofia da USP que se chama Vladimir Safatli, e ele sempre cita esse exemplo, né? Ele não foi ele que inventou esse exemplo, mas eu estou me referindo a ele porque esse exemplo ele aparece bastante recorrente nessa figura pública que é o professor Vladimir Safatli. Ele sempre fala disso. Ele fala que, bom, grandes taxações, os helicópteros, se você tiver um helicóptero, ele não vai ser taxado no Brasil, né, por imposto, né, que você paga, por exemplo, IPVA. Se você tiver um carro popular, né, assim, de 10, 15 anos, que nem se compara com o custo de um helicóptero, você vai pagar um imposto. Agora, se você tiver um helicóptero, você não vai pagar nada, né? É uma coisa, um iate, talvez, um barco, enfim. Isso não é pago, né? Então, quer dizer, há uma certa discrepância. Então, alguns países taxam essas grandes fortunas e essa fortuna ela é redistribuída no país. Isso daí tem a ver, então, com uma igualdade de condições, né? E outros países, né? A gente não precisa nem pensar no Brasil, mas outros países que são muito pobres, nós verificamos que a população mais rica ela é muito mais rica mesmo do que a população mais pobre, né? Algo em torno, se eu não estiver enganado, né, eu não tenho aqui fresco na minha memória esses números, mas é uma proporção assim de que 10, 20% da população concentra mais da metade, enfim, ou perto da metade da riqueza daqui do Brasil, enquanto o restante, né, que é a grande maioria da população, vive com menos dinheiro do que essa minoria, né? Esse dinheiro ele é menos distribuído, então quer dizer, a gente está falando aí de uma desigualdade muito grande. Aqui o Brasil ele é conhecido mundialmente também por ser um dos países mais desiguais. E sendo assim, a gente pode refletir a respeito da possibilidade de mudança social. Será que é muito fácil haver uma mudança social num país que existem essas desigualdades, esses abismos? Isso é uma questão para refletir, tá certo? Vou colocar aqui um outro slide, né? Outro índice importante para a gente pensar é esse da renda per capita, né? Um dos principais índices de desenvolvimento econômico, né? Ele é um dos principais índices de desenvolvimento econômico. Ele está relacionado ao produto interno bruto, que é o PIB, uma palavra bem conhecida de vocês, né?
e ao Produto Nacional Bruto, PNB. O PIB representa a soma dos valores de bens e serviços produzidos em um ano no país, em um ano inteiro, tá? Tanto de empresas nacionais quanto de multinacionais. Já o PNB considera apenas o valor somado de empresas brasileiras, ainda que atuem fora do país. Assim sendo, a renda per capita costuma ser o valor do PNB dividido pelo número de habitantes de um país. Este valor geralmente é comparado ao PIB. Então, pessoal, o que é renda per capita, né? Eu expliquei aí no slide, renda por cabeça, né? A gente conta per capita por cabeça, por pessoa, vamos dizer assim, por cada pessoa. Nós pegamos a riqueza, né? Mas não é qualquer riqueza, né? A riqueza produzida em um ano, mas não é a riqueza do PIB, que como eu expliquei para vocês no slide, a riqueza do PIB, ela leva em consideração tanto as empresas nacionais quanto a de multinacionais, em que o dinheiro é produzido aqui nesse país, mas ele não fica aqui nesse país, ele vai para outro país ou vai para fora desse país, tá certo? E o PNB não, o PNB está considerando apenas o dinheiro que ele permanece dentro das fronteiras do país, tá certo? Então, esse dinheiro que é produzido, que é criado durante um ano, e aliás, eu falei que é produzido só dentro dessas fronteiras, não, se tiver uma empresa nacional em outro país, e esse dinheiro vem para cá, essa empresa também conta no PNB. Então, essa riqueza do Produto Nacional Bruto, dividida pelo número de pessoas, ela é a renda per capita, né? Então, é uma outra forma de medir a desigualdade de um país ou a riqueza de um país. O PIB ele oferece quanto o país é rico, mas, por exemplo, a China é um país que tem o PIB altíssimo. No entanto, mesmo com esse PIB altíssimo, ela não tem uma renda per capita muito boa. E por que isso? Porque essa renda, então, parece que ela não é tão bem distribuída assim, né? Então, é uma questão... Ou então que aquele capital todo que é produzido na China não permanece só na China, vai para outros lugares. Então, daí nós temos que, justamente, o PIB ele não é a medida que dá a dimensão correta ou então adequada da riqueza de um país e da sua distribuição de renda, tá joia? Então, um país pode não ter o PIB tão alto, mas ele pode ser mais rico no sentido de que as riquezas permaneceram naquele país, então ele tem um PNB alto e melhor ainda se ele tiver uma boa distribuição dessa renda que o índice de Gini ele oferece essa dimensão para nós, né? E a renda per capita não oferece exatamente essa dimensão, por quê? Porque a renda per capita a gente sabe quanto que é essa riqueza distribuída por pessoa, por cabeça, mas não dá para ter exatamente a dimensão da desigualdade social, porque isso daí é um cálculo matemático. Eu não sou muito bom assim de matemática, mas é meio lógico isso daí, né? Vamos supor, eu ganho 100, a outra pessoa ganha 0. 100 mais 0 dividido por 2, 50. Então, a gente tem uma distribuição de renda? Não, a gente tem uma renda aí que é distribuída... Se a gente fosse contar por cabeça, né, essa distribuição seria de 50 e 50. Mas o fato é que eu ganho 100 e a outra pessoa ganha 0. Agora, esse mesmo valor, né, da renda per capita poderia acontecer com eu ganhando 50 e outra pessoa ganhando 50. Eu ganhando 60 e outra pessoa ganhando 40. E assim por diante. Então, eu espero ter dado ali um exemplo que deixe mais palpável essa ideia. Eu estou falando de duas pessoas, um país como o Brasil, são mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, esses 200 milhões, muitos deles ganham muito menos do que a parte mais rica da população, né? A parte mais rica da população, ela ganha acima de 5, 10, 20 salários mínimos, né? Quanto que isso representa em termos de proporção da população brasileira? Muito pouco, né? Se eu não me engano, o material que nós tínhamos aqui de sociologia de anos anteriores mostrava que apenas 5% da população era aquela que ganhava acima de 10 ou 20 salários mínimos. Enquanto em algumas regiões, como o Nordeste e Norte, famílias assim, até 20%, 30% da população vivia com
até um salário mínimo ou 2 salários mínimos, né? Eu estou falando aqui, mas é de memória, tá? Então eu não lembro exatamente esses números, mas eu sei que isso tem nesse material que eu falei para vocês. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês também consultarem por si próprios. Mas fato é que existe uma grande desigualdade de renda aqui no Brasil, e o PIB do Brasil e o PNB do Brasil costumam ser altos, tá joia? Bom, vamos lá então, continuando. E aqui tem uma reflexão, né? É provável que a mudança social ocorra com profundas transformações econômicas, que acarretem uma ampla redistribuição de renda, ou até mesmo uma ruptura com as relações de produção e consumo vigentes. Tá? Vou fazer um parênteses aqui, o que eu quis dizer é justamente que você pode ter mudança, uma transformação social significativa quando há uma maior distribuição da renda, portanto, uma igualdade maior entre as pessoas quanto ao seu poder aquisitivo, né? Então a gente está pensando aqui justamente nessa dimensão econômica, né? Da posse de bens materiais, e poder de compra desses bens, é disso que nós estamos falando. E pode ter também uma outra transformação social que simplesmente rompa com essa ideia, né? Então nós vivemos no mundo capitalista, no qual a principal categoria de poder, vamos dizer assim, é o capital, que é o dinheiro, que é o valor que a gente troca um com o outro, né? Então, nós sabemos que qualquer coisa que a gente possa ter, ela se deve a uma certa propriedade. Essa propriedade é o capital. Se você tem dinheiro, você tem. Se você não tem dinheiro, você não tem. E é isso aí, né? Então, em alguns lugares do mundo, essa lógica tentou se romper com essa lógica. Parece que não deu tão certo assim, né? Estou me referindo às experiências de países socialistas, né? Então, esses países que quiseram realizar o comunismo. Então, houve um fracasso dessas tentativas no mundo, né? Mas houve também uma grande revolução. Então, até a década de 90 do século 20, né? Nós vivemos aí o mundo polarizado, a Guerra Fria. Nós vivemos uma divisão total entre os dois blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista, socialista, né, da União Soviética, que se desintegrou. Mas a União Soviética não havia isso, né? E Cuba, até pouco tempo atrás, havia também uma sociedade que não requeria o dinheiro para compra, né? Ou seja, as pessoas que sentiam... Aliás, a população ela recebia dinheiro não, alimento, as suas necessidades todas por meio do Estado. Então, o Estado que fornecia a elas todas as suas necessidades. Ela não comprava com dinheiro a comida que ela colocava no prato, ela não comprava com dinheiro, eventualmente, o carro, se ela precisasse dirigir, ela não pagava médico, era tudo fornecido pelo Estado. Mas também, essa experiência, ela também entrou em decadência, tá certo? Mas isso é uma mudança social. Então, você mudar radicalmente de um país capitalista para um país que não se baseia no capital, isso pode ser uma mudança e uma profunda transformação social. Ou pode ser também uma mudança, uma transformação social, viver num país menos desigual. A gente não sabe, a gente tem que ver porque o nosso país, há muito tempo, ele é desigual, né? Então, só vou terminar aqui o slide. Contudo, essa transformação econômica por si só seria capaz de transformar a consciência das pessoas? Ou seria necessário transformar antes essas consciências para haver uma mudança social? Bom, pessoal, então sobre isso eu não tenho uma resposta exata, né? Acho que ninguém tem. Mas é a preocupação que eu expus logo no começo da aula, né? A preocupação era a seguinte: a gente vê se essa mudança social ela tem que ocorrer antes na realidade para que a gente transforme a nossa consciência. A gente transforma antes a nossa consciência para que a realidade se transforme, ou essas coisas acontecem de uma forma simultânea, né? Então, quer dizer, a gente só pode mudar a nossa consciência na medida em que as nossas relações são transformadas. Ou então, se a gente tem alguma possibilidade de iniciar essa marcha, né? De dar o start, vamos dizer assim, né? Até tem uma matéria aí que se chama Start, a hora do desafio, um componente, né? Então, da hora do start, a hora que a gente começa a fazer algo e daí que
existe um efeito dominó, por assim dizer. Tá bom, pessoal? É uma reflexão para vocês. Eu me despeço daqui de vocês e até a próxima. Um abraço.